espaço público e o espaço, e aquilo que está no público também se rebate no privado, introduzindo, assim, a dimensão do inconsciente privada, pública, social, política, né? Privada e pública, por assim dizer, né? Então, não tem um sem o outro. Quem esteve presente no meu último encontro, eu introduzi a figura da faixa de Mébius e do oito interior para mostrar essa linha contínua que faz uma torção. Depois eu vou introduzir a figura, para mostrar essa linha contínua, sem corte, que sofre apenas uma torção, em que o sujeito tem a ilusão de que ele está andando de um lado de dentro e tem um lado de fora, mas, na verdade, é uma linha única, né? Fernanda, você está aí com a faixa de Möbius? Já que eu falei dela, vou começar por ela. Sim, vou compartilhar. Por favor. Somente essa faixa de Möbius, que ela explica bem. Essa é a faixa de Möbius que apresenta, de alguma forma, é a figura que o Lacan se vale, né, uma topologia de superfície, para mostrar a topologia do sujeito, né? Onde você tem uma faixa contínua que sofre uma torção, você cola essa faixa, você pega um cinto, digamos assim, uma faixa reta, faz uma torção e cola, você tem a ilusão de que existe um dentro, o azul, e um fora, o vermelho. Mas, na verdade, essa é uma linha única, né? Contínua, sem corte, né? Exemplificando, assim, que não há privado sem público, tampouco externo de interno, né? O sujeito é essa linha contínua. Então, ele aborda, digamos assim, a realidade material, a realidade fora dele, né? A realidade externa, através da sua realidade psíquica. Então, não existe para a psicanálise, desde Freud, essa realidade material exclusiva. O sujeito vê o mundo pela janela dos seus próprios olhos, né? Então, eu faço só essa pequena advertência para começar a minha fala de hoje. Tá? Antes de começar, assim, eu disse que hoje vou falar sobre a guerra, eu queria fazer uma pontuação ao meu próprio texto, chamada que eu fiz, convidando, a chamada do texto que eu fiz, convidando para esse segundo seminário, porque eu digo alguma coisa assim, no segundo parágrafo do texto que eu encaminhei pelo Instagram, pelo Facebook, eu digo alguma coisa assim. Nas palavras de Freud, já no segundo parágrafo, a perda da delimitação do eu em relação ao outro, né, é efeito da regressão ao seu narcisismo primário. Então, eu estou me referindo aqui aos efeitos de massa, onde o sujeito perde a delimitação de quem é ele e quem é o outro. E eu digo que isso é efeito da regressão ao narcisismo primário, matriz do ódio, dos ciúmes em nós, que levam as massas a nutrirem-se de projeções paranoicas, a considerar o semelhante como o inimigo a quem devo exterminar. Um fenômeno que ganha relevância em nossos dias. Então, eu cometi um lapso de escrita e de concordância horroroso, né? Denunciando assim o quanto que o ódio ele faz parte da nossa constituição psíquica, da nossa constituição humana, porque eu digo assim, a considerar o semelhante como inimigo a quem eu devo exterminar. E o certo seria escrever a quem se deve exterminar, né? Então, de alguma forma, eu denuncio aí em mim esse ódio que está na nossa constituição psíquica, o nosso ponto mais primitivo em tomar o outro como um inimigo a quem eu devo exterminar. Então, eu queria fazer esse comentário para a gente começar hoje. Não sei se quem leu essa chamada prestou atenção nesse lapso. Fértil. Bom, eu vou começar, então, o nosso encontro de hoje ancorada em duas citações de Lacan, né?
A primeira diz respeito à origem da fraternidade, né? Ele diz, lá no Seminário Avesso da Psicanálise, que a origem da fraternidade é a segregação. Não existe laços de fraternidade sem que se leve em conta a segregação. Ou seja, quando eu elejo ali a minha patota de irmãos, né, a despeito do laço sanguíneo, eu preciso segregar aqueles que são a mim estranhos, que me causam alguma espécie de mal-estar, que eu não considero ali da minha patota, né? O Lacan não está dizendo nada de novo a respeito do que Freud tinha dito em Totem e Tabu, né? Porém, ele está, já nesse seminário que ele escreve em 68, em meio à Revolução de Maio de 68, ele está ali se debruçando sobre os efeitos segregatícios do discurso do capitalista, do mestre moderno, né? Ele vai dizer que nós vamos experimentar formas nunca vistas de segregação, com o advento do discurso do capitalista. Então, ele volta a Freud para trabalhar essa história da segregação que nos exige viver não mais com o irmão, mas em conformidade com aqueles que eu elejo como os meus irmãos de sangue. De sangue não, né? Meus irmãos de identificação narcísica, né? De enfatuação paranoica, né? Ou seja, aquele é meu irmão, o outro não é, eu expulso. Então, eu tomo isso como mote, essa citação de Lacan, e a segunda, onde Lacan trabalha no seminário, lá quando ele está estudando as psicoses, que ele vai dizer o seguinte: aquilo que não é simbolizado retorna em ato no real. Todas as vezes que nós não simbolizamos, nós não elaboramos uma situação estranha a nós, de ódio ou de excesso de paixão, isso retorna em ato de uma forma violenta, retorna através de projeções paranoicas, pode retornar através de fenômenos alucinatórios, e isso é próprio das estruturas psicóticas, né? Onde o sujeito, de alguma forma, alucina, né? De que ele é o outro, ou de que o outro que ele odeia o está odiando, ou aquele que ele ama de uma forma erotromaníaca, na verdade, não é ele que ama, é o outro que está extremamente apaixonado por ele. Então, esses são fenômenos alucinatórios. Então, eu uso essas duas epígrafes para pensarmos a relação da democracia com a guerra, né? A democracia em sua vontade de domínio imperialista, colonialista, e seu desejo inconsciente, sua vontade inconsciente de violentar, de exercer sua crueldade dirigida ao irmão. Portanto, manifestação no laço social da regressão do narcisismo, da libido, perdão, ao narcisismo primário, né? Que é sempre efeito do declínio do ideal de eu. Antes de eu começar a minha fala, eu estava conversando com a Aline a respeito do declínio, vamos dizer assim, de um certo apagamento do ideal do eu, que é uma instância simbólica. O Freud vai chamar da nossa consciência crítica, né? Aquela que nos coloca em dúvida se o outro é de fato meu inimigo ou se eu não estou pirando, se eu não estou alucinando, antes de eu dar uma bufetada na cara dele, por exemplo, né? Antes de eu tomá-lo, de eu dirigir, de eu apontar uma arma para ele. Então, essa instância vai se opacificando e o sujeito fica no predomínio de um eu muito inflado, muito narcísico, orquestrado, dominado por um supereu que é tirânico, né? Então, isso que se passa aí, de alguma forma, eu estou dizendo que a democracia ela produziu as experiências democráticas, a Europa ocidental, a Europa iluminista, produziu nas colônias que ela conquistou, né? E isso
desde que o mundo é mundo, desde o Império Romano, dos impérios de dominação, se, por um lado, eles precisavam expandir território, eles também produziram muito jugo, muito sofrimento nas colônias que eles dominavam, além do necessário, né? Como uma tentativa de usar a colônia como seu estranho, como seu inimigo, né? Produzindo, vilipendiando, abusando, violando os corpos, né? Não só prendendo, né, aqueles que se insurgiam contra os domínios do imperialismo, né, mas também as populações mais frágeis, né, as mulheres, os velhos, os jovens, assim, numa vontade de gozo e de destruição sem limites, aparentemente sem uma necessidade. O puro exercício da pulsão de morte, da violência, né? Bom, eu digo assim, é o que fizeram, então, os povos colonizadores, amparados nos princípios constitucionais de um Estado democrático, como no caso das premissas que orientaram a Constituição francesa de liberdade, igualdade e fraternidade, acabarem por exercer sua crueldade, criando em suas colônias verdadeiros campos de extermínio. Com isto, né, a democracia europeia coloca-se sob um pedestal, né, como se fosse a cultura, o berço da cultura e da civilização, e que o resto do mundo fosse um povo menor, né? Ou as culturas, as colônias a quem eles ampliavam o seu domínio imperialista, era considerado como povos primitivos, inferiores. Isso que eu estou trazendo está no livro que eu estou trabalhando, que se chama Políticas de Inimizade, do Achille Mbembe, né? É um filósofo, um historiador, um cientista político muito importante da África do Sul, que faz uma leitura muito importante sobre os efeitos, à luz da psicanálise, é preciso dizer. Ele se vale muito do texto de Freud, Considerações para Tempos de Guerra e Morte, né? Ele vai mostrando, de alguma forma, como aquilo que se passava lá na colônia, né, aquilo que foi expulsado de uma violência, uma suposta violência do berço da cultura ocidental, ali do berço das democracias europeias, ela é, digamos assim, o duplo, a colônia é o duplo da democracia. Né? É o seu elemento estrangeiro, é tido como alguma forma como seu inimigo, como seu ponto estranho a quem eu devo expulsar. Portanto, nós estamos falando da matriz da constituição do psiquismo, né? Onde a criança, ali na relação com o seu coleguinha, ela não sabe quem é o eu, quem é o outro. Né? Ela expulsa aquilo que lhe causa desprazer, né? E toma o outro como o seu inimigo. Né? Então, é um movimento de expulsão, E eu trouxe esse exemplo da última vez, que está na Constituição Psíquica. A criança muito pequena, ela chora quando ela bate no colega dela e ela vê o coleguinha chorando. Então, ela não sabe quem é ela, quem é o outro. Né? Então, nesse movimento de separação, ela expulsa, ela coloca do lado de fora o seu inimigo. Então, a colônia é o duplo das democracias. E a Europa Ocidental, de alguma forma, se coloca como esse ponto zero da cultura. Né? Que, às vezes, eu tendo a ver essa leitura é uma leitura que o discurso de decolonização tem trazido muito para a cena, uma tentativa também de excluir
como uma forma de resgatar as culturas, as outras culturas que não as culturas europeias, uma forma também de tentar apagar, né, aquilo que a cultura europeia levou para as outras colônias, né? E nós não podemos negar que nós somos filhos, em alguma medida, dessa colônia. Então, não se trata de excluir, de negar que a cultura europeia nos marcou, mas de tentar incluir vamos dizer assim, nesse caldo de cultura, a marca das outras culturas, não dando apenas à cultura europeia esse lugar exclusivo de berço, né? Então, eu estou dizendo assim, uma coisa é você excluir e negar aquilo que te fundou para fazer ressaltar as marcas das outras colônias. Outra coisa é você incluir uma rasura lá na colônia, na cultura originária, e incluir a sua marca, né? Eu não sei se eu me fiz clara. Foi por isso que Freud, quando escreve Mal-Estar na Civilização, ele é categórico em dizer: o texto não vai se chamar Mal-Estar na Civilização, vai se chamar Mal-Estar na Cultura, né? Porque existe em qualquer cultura, seja a cultura dos povos autóctones, seja as culturas das colônias inaugurada pelos povos colonizadores, em qualquer cultura existe mal-estar, existe violência. Nós não podemos dizer que a Europa, sendo o berço da civilização, ela é exclusivamente é só na civilização europeia que a gente vai encontrar o mal-estar. A gente encontra isso em qualquer cultura. Isso é muito importante. Freud está querendo dizer que o mal e o ódio é originário na nossa constituição psíquica, né? Um pequeno exemplo disso, resgatado por um psiquiatra que eu comecei a leitura agora, e estou muito apaixonada por ele, que se chama Frantz Fanon, um psiquiatra de origem da Ilha da Martinica, mas que viveu, que trabalhou nos hospitais psiquiátricos, trabalhando com aqueles que vinham da guerra, né, nas colônias argelinas, que sofreram todas as atrocidades da guerra. Ele vai escrever um livro muito importante que se chama Pele Negra, Máscaras Brancas, para mostrar que o povo colonizado, os negros, né, eles, diante da figura do povo que coloniza, né, do povo europeu, da supremacia europeia, né, branca, eles se colocavam ou na condição de invisíveis, de pura coisa, ou eles se identificavam, né, a máscara branca dos povos que os colonizavam, né, se alienavam a essa marca branca numa tentativa, né, ou tentando se embranquecerem, negando, portanto, a sua condição de negro, ou produzindo violência contra o seu próprio povo, né? Como que nem aquela música do Paulinho da Viola, irmão desconhecendo irmão, né? Então, produzindo o ódio e a violência contra o seu próprio povo negro, repetindo a violência da Europa colonizadora, né? E isso, o Frantz Fanon, fazendo uma leitura de Lacan, e também imerso no berço do estruturalismo, ele vai dizer que isso é estrutural e estruturante, essa alienação violenta, né? Por isso, assim eu entendi
ele vai chamar, e eu super concordo com o que ele diz, que a guerra ela é uma espécie de farmacon. Farmacon. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler o texto platônico, o texto... Me deu um branco. O texto que se chama é A Farmácia de Platão. Platão. Por que eu disse Platão? Quem é o autor desse texto que eu não estou lembrando agora? Mas a ideia de farmacon, né, é a ideia de que o remédio que tanto pode curar, ele pode matar. Né? Então, a guerra e a expansão do imperialismo, ela trouxe expansão de terra, trouxe essa expansão, vamos dizer assim, esse caldeirão da cultura, né? E essas marcas de expansão, de domínio, de ampliação de território, por um lado, né? Mas ela trouxe esse lado pior da violência, né? E da vontade de destruição, de gozo, né? De um gozo violento dirigido ao semelhante. E isso, por que isso acontece? Todas as vezes que nós tiramos do laço social ou da estrutura psíquica do humano esse ponto de tensão, digamos assim, onde está a pulsão de morte, toda vez que a gente expulsa isso do laço social, isso volta, né? Por isso eu me vali da frase de Lacan: o que não é simbolizado retorna no real, né? Para o interior do sujeito. Esse ponto de tensão da agressividade, em alguma medida, eles têm que estar dentro de nós, vamos dizer assim, equacionado por essa instância do ideal de eu. Né? Se isso fica numa radicalidade, né, de um ódio dirigido ao próprio sujeito, nós estamos numa posição masoquista. Se isso é colocado para fora, na tentativa de exterminar o meu semelhante, né, nós estamos na posição do sadismo, sádica. Portanto, reduzidos a esse ponto do narcisismo primário, da qual Freud falou. Eu, né, eu aqui, na minha patota fraterna, eliminando o meu inimigo. Né? E achei genial que o Achille Mbembe, nesse livro Políticas da Inimizade, é um livro que me foi apresentado pelo meu amigo, meu parceiro de estudo, Nelson Camata, Políticas de Inimizade, ele cita Freud de uma forma muito bonitinha. Né? Ele vai dizer assim, aquilo que a cultura europeia, vamos dizer assim, expulsou para a colônia, retorna dando a ver o movimento sádico da pulsão de morte, destruição, com tudo o que ela implica, de sádico e de masoquista. Né? O sádico voltado para o exterior, ou projetado do inimigo, que pode ser redirecionada para o interior como um masoquismo. E aí eu vou tentar dizer um pouco como esses campos de extermínio que datam do final do século XVIII, né? Ele vai dizer uma coisa muito bonita, que não é ele que diz, mas é Hannah Arendt, na Origem do Totalitarismo, ela já diz isso, que os campos de extermínios nazifascistas na Europa, que surgiram a partir da Primeira Guerra Mundial, ele nada mais foi do que o retorno masoquista dos campos de extermínio que estavam nas colônias dos países imperialistas. Né? Então, aquilo que foi feito lá fora com os que se insurgiam contra o imperialismo do colono, ou a revelia, como a gente vê na guerra, os soldados russos, agora na Ucrânia, abusando,
ultrapassando o limite do que é um pacto de guerra, matando indiscriminadamente os civis, ou abusando das mulheres, matando crianças à torto à direito, é um exercício cruel, sádico da pulsão de morte, mas isso volta contra a própria cultura. Né? É isso que o Attila Membe e a Hannah Arendt vai mostrar. A Hannah Arendt vai dizer o seguinte: primeiro, os campos de extermínio não foram criados pelos judeus e pelos fascistas, isso já era exercício do imperialismo desde o século XVIII, desde o final do século XIX, né? E ela volta, né? Isso começa a retornar na Europa, na Primeira Grande Guerra. A partir da Primeira Grande Guerra, é o retorno desse ódio para a cultura europeia. Né? Primeiro, porque isso estava completamente expulso, e a Europa vivendo essa ideia de marco zero da cultura, vivendo em meio ali ao domínio, pelo menos uma pequena casta burguesa, vivendo o período da Belle Époque, né? Enquanto nos bastidores se formava uma massa né, grande, indistinta, que é muito propícia ao florescimento de um líder fascista. Todas as vezes que nós estamos numa política de massas, né, isso Freud já diz em Psicologia das Massas e Análise do Eu, o que surge o que emerge é a figura de um líder com viés fascista, a massa fica completamente indistinta, ela não sabe quem é ela, quem é o outro, então é uma massa amorfa, porque há um retorno ao narcisismo primário, há uma paranoização do laço social, o outro é meu inimigo, isso é muito importante, e é o que o Attila Membe vai nomear de políticas da inimizade. Né? Ele vai dizer que hoje vivemos uma certa política da inimizade. O outro é imediatamente tomado como o meu inimigo, a quem eu devo exterminar. Por quê? A dimensão da alteridade simbólica, né? Que me dá o benefício da dúvida de pensar, bom, o outro não é meu semelhante, o outro me causa um estranhamento, mas eu o reconheço minimamente como meu semelhante, isso está foracluído do laço social. Então, voltando a o que retorna, né, de masoquismo no coração da democracia, a Primeira Grande Guerra. A Primeira Grande Guerra, e é aí que Freud escreve dois textos muito importantes. Primeiro, Psicologia das Massas e Análise do Eu, né? E escreve também o seu texto sobre a constituição do narcisismo. Não é por acaso que ele escreve esses dois textos, mostrando na constituição psíquica a regressão do eu ao narcisismo primário, que nada mais é do retorno sádico a uma posição sádica masoquista, né? Porque no narcisismo secundário, eu não queria introduzir muito esses conceitos de Freud, mas no narcisismo secundário, a libido que nos habita, a nossa energia psíquica, é investida num objeto externo a gente, um objeto que tem uma dimensão do amor, é uma representação, né? O trabalho da sublimação da cultura, eu me apaixonar por alguém, não cegamente, mas eleger um amor. Eu estou aqui falando feito uma louca, que amor é esse que me põe a trabalho? Então, isso estaria, digamos assim, na dimensão do narcisismo secundário. Quando essa libido retorna ao eu primitivo, você está no campo do narcisismo primário. Então, é onde dá todo esse curto-circuito da paranoização do laço social, o eu é tomado como inimigo, o sujeito volta a um laço sadomasoquista. Não é que ele volta, isso toma relevo, porque isso está o tempo todo aí na cena, né? Então, a Primeira Grande Guerra é o retorno desse horror para para a Europa, desse sadismo que estava na colônia, dirigido
ao próprio coração da cultura ocidental, digamos assim, a si mesmo, né? Bom, deixa eu ver aqui para não me perder. Ah, sim, eu queria trazer uma questão muito importante do Lacan. Eu estava falando do Frantz Fanon, né, mostrando a leitura que ele faz estruturalista, né, do quanto que o colonizado se negro se embranqueceu, vestiu a máscara branca do colono, ou se colocou numa posição de invisível, né? Eu não sou nada. Nós tivemos um testemunho na televisão, não sei se vocês viram, aquela senhora em Salvador que foi tratada numa família de classe média como uma escrava, né? E ela não se reconhecia escrava, sendo escravizada às últimas consequências. Quer dizer, a repórter diz: a sua pele negra não tem diferença da minha pele. Então, nós vivemos ainda essa cultura devastadora e violenta, né, de um racismo que está aí estrutural na nossa história. Então, ela veste ali a máscara branca e se coloca na posição de invisível, sequer se reconhece escrava, digamos assim, de uma família que diz que a tratava como um membro da família. Uma doideira isso. Então, o Frantz Fanon, falando dessa questão estrutural, ele vai dizer, ele não, o Freud, gente, espera aí que eu me perdi. Mas já estou me achando. Tá, vamos voltar à questão do narcisismo primário e secundário, que eu estava me referindo. Né? O Freud, né, esse retorno ao eu narcísico, Freud chamou de sua majestade o bebê. Né? O narcisismo primário é sua majestade o bebê. Mais tarde, em 1967, Lacan, numa conferência aos psiquiatras na Universidade de Saint-Étienne, ele vai dizer que a criança excessivamente medicalizada pelos psiquiatras e pela medicina, estava dando lugar a uma espécie de uma criança generalizada, né? Uma criança excessivamente medicalizada, uma criança sem voz, né? Uma criança tratada como objeto. E que ele disse que essa criança generalizada estava se ampliando, se ampliando no laço social. A criança generalizada nada mais é do que a criança, sua majestade, o bebê, esse eu, né, esse eu narcísico que quer as suas vontades sendo aceitas a qualquer preço, que exclui aquilo que lhe é diferente. E isso, o Lacan dizia, que essa criança generalizada seria o efeito dos avanços do discurso do capitalista, né, no mundo, do mundo ultraliberal, e que a gente ia ver cada vez mais essas formas de segregação e cada vez mais iríamos nos deparar com as formas mais inusitadas de guerras, né? Hoje a gente assiste às guerras pelos drones, o cara controla um drone, mata o outro, dizima uma população. Então, essa guerra está aí por dois motivos. Primeiro, porque ela é estrutural ao humano, é o farmacon do humano. Agora, quando ela pega, toma essa dimensão do sujeito não poder fazer um uso desse ódio e dessa violência que o habita, fazer uma leitura disso e torná-la produtiva, esse remédio se torna um veneno. Então, esse que é o ponto-chave. Se você elimina do laço social todo o ponto de tensão e coloca para o lado de fora, isso retorna de uma forma avassaladora, violenta, destrutiva. E é isso que, de alguma forma, foi acontecendo na Europa com o advento das políticas de massa, que dá origem a um governo extremamente nacionalista, né? Isso é importante, a um governo nacionalista, e o nacionalismo, por si só, ele é segregatício, digamos assim, né? Porque você cria uma espécie de xenofobia
E, aliado a isso, um governo extremamente militarizado, né? Então, eu acho que a gente tem exemplos vivos no nosso tempo hoje do quanto estamos à mercê dessas políticas de massa, de um governo com viés fascista, nacionalista e militarizado. Nós temos exemplos aqui no nosso governo, né? E esses dias eu assistindo uma entrevista, tem um programa que eu gosto muito, um programa australiano, se chama 60 Minutos, 60 Minutes, e ali um jornalista australiano fazendo uma entrevista com uma jornalista da Fox, a futura candidata ao governo do Arizona. Ela é uma trumpista, assim, e que ela pregou a ideia de que, como mais da metade da população americana está comprando essa ideia, de que as eleições norte-americanas foram fraudulentas, né, e que existe uma mídia golpista sustentando a não punição daqueles que invadiram o Capitólio, né? E o que, para mim, chamou mais atenção é que dois quartos do exército americano fez uma carta aberta sustentando essa tese vendida pelos trumpistas, né, de que houve uma fraude nas eleições e que existe uma mídia golpista que vende a ideia de que houve uma insurreição pelos militares na Casa Branca. Enfim, um testemunho da nossa contemporaneidade do quanto estamos imersos nessas políticas de inimizade, o quanto o mundo está dividido entre bons e maus, né? Ou de nacionalismos dividido entre esquerdismos ou nacionalismos de direita, né? Que isso é o retorno do pior. Quer dizer, qual é o pior da nossa contemporaneidade, né? O que é esse pior que está sendo cada vez mais expulso do laço social, produzindo, então, nacionalismos e totalitarismos no laço social, que permite que isso que está sendo expulso retorne de uma forma violenta no laço social? O que a gente pode dizer dos dias de hoje que de alguma forma, isso tem tomado relevo no laço social? Tá? Não vou dizer que tem um predomínio exclusivo, mas isso está mais realçado no nosso laço social. Isso brota no interior das nossas democracias, né? Então, o que vocês pensam que da nossa contemporaneidade tem produzido laços extremamente totalitaristas, né, segregatícios, de modo que haja um predomínio, olha a palavra que eu estou usando, predomínio, não estou dizendo que está tudo assim, de políticas de inimizades, políticas pautadas na lógica de uma guerra, de que o outro é meu inimigo, que eu preciso excluir, né? Para garantir uma certa sobrevivência, né? Por isso que o texto de Freud, que completa esse ano 100 anos de escrito, ele é tão atual, ele é tão atual. Eu posso falar agora, não? Claro, Helena. Pode, depois eu sigo. Vamos assim, lá. Eu queria só fazer um exercício sobre isso que você falou. Há um tempo... Travou. Helena travou. Travou. Vocês estão me ouvindo? Ué, foi eu que travei, será? Não, foi ela que travou. Estamos te ouvindo, foi ela. A imagem dela até sumiu. E sumiu. Eu vou seguir aqui, a hora que ela entrar, a gente dá a palavra a ela, né? Eu posso dizer que, vamos dizer assim, que isso não é o que Lacan avisava em 67, né? Quando ele faz a conferência em Saint-Aignan, nos avisando do advento da criança generalizada, né? Que nós iríamos viver... Helena, voltou? Voltou.
Eu só vou concluir a Pois é, eu frase. estava falando, desculpe, eu estava falando e para mim a Renata é que estava Não, você ficou congelada. congelada. Pois é, eu acho que deu uma caída aqui no meu Wi-Fi. É Tá só o certo. seguinte, que sobre isso que você falou, né? O que estaria nos levando a isso? Ano passado eu apresentei um trabalho sobre o amor nos tempos do discurso do capitalista. Então, assim, eu fiz um estudo sobre, dentro do contexto histórico, o que nos levou a esse ponto até chegar ao amor líquido, esse amor descartável, que é visto como algo, não me serve mais, então eu não quero mais. E eu observei que lá no início dos anos 1970, nós não tínhamos essa febre de consumo, nem essa febre louca de drogas. E que eu vejo andar juntas essas duas coisas. Aumenta o consumo de drogas e começa todo um investimento em grifes, marcas, e eu quero ter, eu também tenho direito a ter. Então, a partir dali é que começaram os pequenos assaltos na rua, os roubos, porque a minha leitura dessa época era assim, é tão massivamente colocado para as pessoas que elas precisam ter e consumir produtos e se igualar a outros, se você tem, você se torna o meu objeto de ódio. Tá? O meu exercício vai por aí para a gente pensar que isso foi se tornando cada vez mais essa separação e essa segregação. Há grupos para tudo, há nichos para tudo. Esse aqui não combina comigo, eu não aceito a opinião do outro. E eu acredito que, de alguma forma, claro que a gente precisa estudar muito mais isso, mas assim, eu só estou apontando talvez um possível caminho da gente estudar, né? Que o que está regendo tudo, no fundo, é algo do discurso do capitalista. Sim, 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 sim. E só isso, tá? Exatamente Desculpe isso. ter cortado ela. Exatamente isso que eu ia fazer menção, quer dizer, o predomínio dessa criança generalizada, essa criança sem uma identidade. Veja só, eu estou falando de identidade, não de identitarismo, né? Porque o traço de identidade, de identificação, pressupõe eu sustentar minimamente a minha singularidade naquilo que é uma proposta coletiva, né? Identificação não é identitarismo. Então, esse é, por excelência, o ponto de tensão, volta ao ponto de tensão, o nosso farmacon, digamos assim, que sustentam o laço social e uma democracia. Singularidade num traço que seja coletivo, né? Isso é identidade, isso é identificação. Identitarismo é isso que você acabou de dizer, quer dizer, é criança generalizada, né? Eu não tenho o meu traço de singularidade, eu estou sem voz, sem consciência crítica, usando as palavras de Freud, sem questionamento sobre os meus atos, né? E ajo impulsivamente de acordo com as minhas vontades. Então, eu quero para ontem tudo, eu quero consumir tudo, eu posso tudo, e se você não pode, você não é da minha patota, você está segregada. Isso é políticas de identitarismo, um dos efeitos colaterais dessa política de inimizade, contemporânea. Né? Então, você tem razão, quer dizer, não é à toa que Lacan fala disso em 67, 68, o discurso do capitalista, ele é esse discurso que produz segregação, porque te exige um consumo sem limites, e para que você consuma, você tem que abrir mão do seu traço de identificação, que te nomeia, te singulariza, e estar disponível para engolir qualquer objeto de consumo. Né? Então, a guerra aí é uma das consequências da política da inimizade é essa. Né? Mas eu queria eu estou marcando essa história das guerras na Europa, porque o Freud, em Psicologia das Massas, também já previa isso. O nazismo e o fascismo, que surge na Europa com essa figura do líder,
é efeito desse horror que nós produzimos fora da Europa, né? Que retorna no laço social. Porque a Europa, como eu dizia, estava imersa numa política de massas, num certo esfacelamento dos seus valores culturais. Por isso que a Primeira Guerra ela foi mais violenta que a Segunda para o povo europeu, porque caiu de paraquedas ali arsenais bélicos nunca antes vistos pelo homem, que destruíam os soldados na trincheira com gás de morte. Então, aquilo, e a Europa ali vivendo naquela casta da Belle Époque sem assistir a isso. E nessa confusão desse laço social, digamos assim, mais totalizado, né? Totalizado que eu estou me referindo, não estou nem me referindo tanto a uma política totalitarista, mas quando você expurga do laço social demais a diferença, quando você segrega, você cria um bloco totalitário, um bloco fechado, não tem espaço para questionamento. Isso propiciou a figura ali do líder fascista, né? Então, ele diz assim, quando o líder, a figura do líder, né, é colocada na pessoa, encarnado numa pessoa, né, e toda a massa dirige o seu amor, a sua paixão enlouquecida, o seu fanatismo para essa figura do líder colocado no lugar de objeto amado, estamos imersos numa política de massa. Então, é como se o líder perdesse aquele lugar do ideal do eu, de um referente, de um traço de falta a quem eu me identifico e a quem eu posso projetar as minhas ideias e dialogar com ele. Ao contrário disso, ele se transforma num objeto cego da paixão. E Freud dá um exemplo genial. Ele diz assim, a figura do líder na política de massa, ele é uma espécie de barbeiro do subúrbio, agregado à figura de Hitler. É uma espécie de Hitler e barbeiro de subúrbio. Ou seja, o barbeiro de subúrbio é aquele homem ali do subúrbio que por uma forma mais despojada, fala tudo que pensa, coloca em público as suas paixões privadas, diz aquelas bobagens que todo mundo ri, e, ao mesmo tempo, tem a imagem do pai da horda, da figura do Hitler, né? O Adorno, um filósofo importante da escola de Frankfurt, que mais estudou, à luz da psicanálise, a expansão do nazismo e do fascismo, ele diz que a figura do líder, ele diz que é o great little man, é aquele pequeno grande homem, assim, aquelas bobajadas que a gente, às vezes, tem obrigado a assistir, por exemplo, de um Bolsonaro aí na televisão, que está lá falando aquelas gracinhas obscenamente, trazendo da sua vida privada, da sua vida obscena, e, ao mesmo tempo, tomando aquela face de um líder firme, autoritário, que controla tudo. Então, essa mistura, esse perfil, ele incita as massas a perder a sua distinção entre o que é ele e o outro e a colocar obscenamente também no laço social as suas vontades, as suas paixões loucas, né? A violentar, a agredir o semelhante sem o menor sentimento de culpa, por exemplo, né? Eu estou trabalhando junto dessas questões o livro do Georges Bataille, como eu falei, A Parte Maldita, precedida da noção de dispêndio. É um livro do Bataille, onde ele vai trabalhar um pouco mais o conceito de gozo, né? Que eu até brinquei da última vez que Lacan, além de ter roubado a mulher de Bataille, ele roubou totalmente o conceito de gozo de Bataille. Esse livro ele trabalha na noção de dispêndio, uma coisa muito interessante para a gente pensar as políticas de massas e uma política um pouco melhor ancorada, se a gente pode dizer assim, num laço de respeito à diferença, tal qual é o que se espera de um laço democrático, né? Ele vai dizer duas coisas muito importantes. Ele vai primeiro dizer que toda atividade humana depende de um princípio de perda de gozo, vamos dizer assim, né?
tornando-a redutível a processos de reprodução e de conservação e de consumo. Então, essa perda, ela se presta à reprodução, à conservação e ao consumo, né? E ela é dividida em duas partes, ele vai dizer. A primeira, que é produtiva, é necessária a manutenção da vida, não só da vida orgânica, mas da vida em grupo, né? Ela permite que haja uma atividade produtiva, né? E a outra parte desse gozo, ela é representada pelo dispêndio improdutivo, né? Então, a primeira é produtiva. Nós podemos pensar aí no trabalho, né? Na lógica do trabalho, o trabalho que nos dá identidade, que nos exige perda de tempo, renúncia a uma certa satisfação para trabalhar, para alcançar outras formas de satisfação. Então, o trabalho, por exemplo, do capitalismo produtivo regrado pela ética protestante do trabalho. Perda, controle de horas, X horas para trabalhar, e perdendo alguma coisa para obter, no final, alguma satisfação. Isso seria o dispêndio produtivo. E o dispêndio improdutivo, ou a face maldita, como ele vai dizer, que é o excedente, estava dirigido ao luxo, às guerras, aos cultos, à construção de monumentos santuários, aos jogos e espetáculos e às atividades sexuais e suas perversões, né? Então, ele bota a guerra, as atividades sexuais e suas perversões, e a perversão aqui não é no sentido de crueldade que ele está falando, ele está se referindo à perversão polimorfa de todo humano, né? A vida sexual não só restrita à reprodução da vida, mas a uma satisfação de gozo, a você poder exercer ali a sua fantasia sexual. Então, isso é a parte maldita do dispêndio, né? Eu vou trabalhar mais detalhadamente isso quando eu trabalhar os discursos, a partir do seminário do avesso da psicanálise. Mas o que o Bataille está querendo dizer com isso? Assim, primeiro, eu achei genial ele colocar guerra e criação de monumentos, jogos, né? Quer dizer, esse ponto do gozo que nós carregamos em nós, inconfessável, incompartilhável no laço social, essa é a matriz do ódio, da guerra e também da invenção, né? E é isso, esse gozo que ele não era até então, com o advento do capitalismo especulativo, ele não era totalmente partilhado no laço social, ou ele era totalmente, vamos dizer assim, capturado pelo discurso do capitalista, ele permitia que o ser humano se apropriasse um pouco mais dessa sua parte maldita para produzir, para canalizar menos para a guerra, se é que a gente pode dizer assim, se é que a gente pode fazer essa relação de que se eu canalizo essa parte maldita do gozo violento para uma produção, né, ou para uma invenção, ou para um trabalho, eu reduzo as possibilidades da guerra. E a gente pode dizer que isso é não todo verdade, porque sempre subsiste em nós algo desse ponto destrutivo, violento, né, que nós carregamos. Haja visto o meu lapso no meu texto que eu compartilhei aqui com vocês, né? Ao invés de dizer considerar o semelhante como inimigo a quem se deve exterminar, eu digo a quem eu devo exterminar, denunciando o meu ódio violento, sabe-se lá, a que outro que eu estava me referindo aí. Então, assim, por isso que eu digo, o trabalho é uma forma de modular essa parte maldita do gozo, que hoje o discurso do capitalista está arrebanhando totalmente. Você não tem mais direito à sua privacidade, né? Essa privacidade e esse tempo de elaboração que te permite inventar algo com essa parte maldita que é seu gozo. Isso está sendo todo drenado para essa lógica do capitalismo especulativo, que é uma lógica
totalitarista, identitarista e que produz inimigos. Quem é o inimigo? Aquele que não é o consumidor. Então, esse eu vou gerir a morte, não mais a vida. A biopolítica passa a ser não mais a biopolítica da vida, mas a biopolítica amputada é ótima, quem dera, amparada na guerra, né? Na política da inimizade. Né? Eu vou trabalhar isso quando eu apresentar os 4 discursos aqui. Como é que isso está, como o discurso do capitalista, ele é o discurso que chama pela guerra, de todos contra todos. Vou contar um pouquinho de Hannah Arendt, que eu amo essa filósofa. Eu ia falar hoje de um ponto do texto Agressividade em Psicanálise, mas se der tempo eu falo no final, porque eu vou ter que entrar em teoria lacaniana e eu vou deixar isso um pouco para o final. Olha só o que Frantz Fanon, esse psiquiatra e estudioso de Lacan, que os analistas pouco conhecem. Como que a gente até na psicanálise tem o viés imperialista, de que só vovô Freud e Lacan são os grandes psicanalistas, né? Ou, enfim, Frantz Fanon, lá na África, na Argélia, já lia, porque ele também era ligado a Jean-Paul Sartre, a toda a teoria do Michel Foucault, do Claude Lévi-Strauss e também de Lacan. Ele leu profundamente a teoria do estágio do espelho Lacan. Ele era um baita de um analista que trabalhou lá com tanto, e é bonito isso, ele recebia nos hospitais psiquiátricos na Argélia tanto os colonizados, né, os pieds noirs, como eles diziam, os colonizados da França, que estavam destruídos, dilacerados, tinham perdido a sua identidade, né, quanto os colonos, os que produziram a guerra, né, os soldados que produziram a guerra. E ele fazia uma espécie de, entre aspas, justiça restaurativa, tentando reconstruir nesses grupos terapêuticos que ele coordenava, uma política de reconhecimento. Né? Primeiro, o reconhecimento de que o negro vestiu a máscara do branco, e isso é estrutural e estruturante, ele dizia. Segundo, para mostrar ao branco, vamos dizer assim, militar, que colonizou os argelinos, os povos da África, a mostrar que aquele negro que ele maltratava era ele mesmo. Então, ele fez um trabalho em cima do estágio de espelho lacaniano, tentando reconstruir essa política de alteridade, a mostrar que o outro não é meu inimigo, é meu semelhante. Né? E ele disse uma coisa importante, que aí tem tudo a ver com o que o Bataille fala aqui na noção de dispêndio, que existe uma violência e que isso não se faz sem um ato de violência, né? Que essa política de reconhecimento, ou seja, é poder se deparar com essa violência originária, com esse ódio estrutural e poder fazer algo com isso, né? Ele diz muito mais, mas eu estou querendo me ater a esse ponto, que é o ponto do dispêndio. Assim. A pergunta é como usar ai, meu Deus, me fugiu o termo do Bataille, essa herança, essa parte maldita, né, do gozo, em favor do próprio sujeito, né? Se não reconhecendo que essa guerra que ele produz lá fora é ele mesmo, que quando ele mata o outro, ele mata a si mesmo, né? Que quando ucranianos e russos se matam, né, há algo dessa morte que se rebate em nós, porque nós podemos ser o próximo inimigo da vez. O semelhante, o outro somos nós. Né? Isso que eu achei muito bonito o trabalho dele, pautado nessa lógica do estágio do espelho lacaniano, né? De trabalhar junto com esses... Isso não foi tarefa fácil, mas os dois lados estavam tão destruídos,
tão aniquilados, tão em pé de igualdade do ponto de vista da destruição que a guerra produziu, que, de alguma forma, ele conseguiu alguma possibilidade de trabalho, né, entre aspas, inimigos, né? Bom, Hannah Arendt, né? Hannah Arendt, eu vou ler um pouco o que eu escrevi aqui, tá, gente? E Fernanda, que horas tem para a gente debater? Deixa eu ver aqui. 12h09. Vou fechar, gente, só vou fechar com Hannah Arendt, tá? Hannah Arendt, em Origem do Totalitarismo, nos diz que o extermínio do inimigo no Estado nazista, ou seja, o assustadoramente novo dos campos de extermínio, já se passava há muito tempo nas colônias europeias. Foi isso que eu disse, né? E ela vai dizer também que o inimigo, que o judeu, foi o inimigo forjado, criado para ser expulso, né? Ali da supremacia europeia. Né? Não porque ele ameaçava, como se diz, economicamente, o povo alemão. Primeiro, porque a Europa já estava esfacelada, né, nessa política, esfacelada, assim, esquartejada das suas referências simbólicas e totalmente tomada por um nacionalismo e um militarismo, né, e imerso na política de massas. Né? Freud também diz isso. E segundo, que o judeu representa esse cadáver morto, né, desde que o mundo é mundo, porque a ele é dirigido, é como se fosse o cadáver morto do catolicismo, né, judaico, cristão, então, desde que o mundo é mundo. Né? E que ele foi eleito ali como esse inimigo, junto com os ciganos, junto com os intelectuais pensadores da época, para serem banidos para o campo de extermínio. Né? E ela diz, aquilo que acontecia na colônia volta para a Europa, retorna no real. O que não é simbolizado e expulso, retorna no real. Bom, eu pulei o ponto genial dela, eu não posso esquecer, que eu amo isso que ela fala. Um outro comentário da Hannah Arendt sobre as políticas de massa. Eu acho isso lindo dela. O que ela chama de predomínio de políticas de massas na esfera pública é quando, aspas, o objeto comum à esfera pública, né? E o que ela vai chamar do objeto comum à esfera pública? Os valores, né, que representam uma determinada cultura, as referências, ela vai dizer aquilo de enigmático que é transmitido de geração a geração, que nos antecede e que será sucessor de uma dada geração. Então, quando esse objeto comum à esfera pública, que eu entendo como a falta, né, a perda, que é a condição da experiência humana, a falta que nos estrutura e que nos lança ao campo da linguagem, que é a nossa potência criativa. Quando ela some da esfera pública e há um predomínio das paixões privadas, estamos no domínio das políticas de massa. Né? Então, é quando esse objeto é hipertrofiado de subjetividade. Então, o que ela está falando é o que Freud dizia em Políticas de Massa. O líder das massas é esse que coloca obscenamente nesse objeto da esfera pública as suas vontades privadas, as suas obscenidades. Então, todo mundo pode falar o que quiser. Né? Aquilo que antes era da ordem do privado se torna público facilmente. Eu posso ser obsceno, eu posso dirigir uma injúria ao outro, assim, sem o menor pudor. Políticas de guerra, políticas de inimizade. Né? E ela, quando ela volta em 1945, ela já estava exilada nos Estados Unidos, Hannah Arendt volta à Europa, ela encontra uma coisa linda que o Philippe Julian trabalha num livro chamado Abandonarás Pai e Mãe.
ela encontra uma Europa silenciada, mortificada, né, pelos horrores da guerra, né? E uma Europa que ela vai dizer, e é por isso que ela vai escrever A Condição Humana depois disso, é um livro que eu super recomendo, quem não leu, eu acho que é um livro que nos ensina muito sobre, enfim, sobre... É engraçado que Hannah Arendt ela era avessa à psicanálise, eu já disse isso aqui, mas ela toca nos conceitos da psicanálise assim, a todo tempo, né? Então, ela encontra uma Europa completamente emudecida pelo horror, porque o horror nos emudece, e uma Europa absolutamente, além de ainda militarizada, mas em uma Europa extremamente burocratizada, as instituições absolutamente burocratizadas, né? E ela vai dizer que a burocracia é o mando de ninguém, né? Não tem corpo, não tem voz. Então, é como se o sujeito fosse lá o tal dente da engrenagem que faz o Estado quase que totalitário, né, funcionar, e o sujeito não se interroga. O Estado totalitário é distinto do Estado fascista. O Estado totalitário ele tem o controle absoluto de todas as instâncias que compõem aquele Estado. Diferentemente do Estado fascista, que é gerido pela pulsão de morte, ele quer destruir tudo, né? Então, Bolsonaro senta o sarrafo no Supremo como se o Supremo não fosse o Estado que fosse um dos poderes que tem que trabalhar numa certa harmonia, né? Pelo menos está lá no papel, no texto da Constituição, como se aquilo fosse o inimigo dele, né? Estou pegando esses exemplos rasteiros, vocês me desculpem, mas é para dar corpo a isso. Então, voltando ao Estado totalitário, quer dizer, eu disse que o Estado fascista é gerido pela pulsão de morte, e o Estado totalitário é um Estado forte, com controle, isso é um conceito da política, totalmente controlado por um líder forte e absolutamente burocratizado. E quando você está na burocracia, você perde a capacidade, ela vai dizer, de se responsabilizar pelos seus atos, né? Então, eu vou parar por aqui e vou deixar só uma provocação para o próximo encontro, que ela se dá conta nesse retorno que ela está na condição de pária, de pária. Ela diz, eu sempre fui pária, porque eu sou mulher e judia. E ela diz que a posição do pária é uma posição, se a gente puder ler com Lacan, de uma certa extimidade, e essa é a posição mais ética para o ser humano ocupar, né? Ela, nessa posição de pária, quando ela volta à Europa, ela diz uma coisa muito linda. Eu sou fã dessa mulher, pelo amor de Deus. Ela diz que... Não. Olha só. No Retorno à Europa, ela extrai uma análise interessante, eu aqui escrevendo, entendendo melhor a condição de pária, que ela sempre ocupou, de mulher e judia, né? Em meio ao silêncio absoluto diante do horror da guerra, ela, em sua posição de extimidade, afirma que a única coisa que não é devastada em um povo, a despeito da crueldade da guerra, é a sua língua materna, a língua que carrega, digo eu, a memória, a história e a cultura de um povo. A guerra pode destruir tudo, né? Mas a língua materna está preservada, né? E eu vou fazer a pergunta assim, será que ainda hoje isso se sustenta, né? Bom, gente, eu vou ficar por aqui. Muito obrigada pela presença e estou aberta às questões, pela escuta de vocês, que sempre me ajuda muito. Renata, quando você estava falando, né, desse objeto da paixão cega, eu fiquei pensando na questão, né, da ciência, do negacionismo,
dessa questão da decolonização. Então, a gente vê meio que um apagamento, assim, da história. Vê se está fazendo sentido, né? À medida que você foi falando, eu fui pensando nessas coisas, né? E a gente vai vendo esse apagamento da história, né? Essa decolonização. Então, eu nego aquilo, eu não posso mais aquilo, e, na verdade, a gente tem que... É a questão da antropofagia, você vai incorporando, você assume os outros. E aí eu fico pensando nessa questão do negacionismo, da ciência, desse objeto da paixão. Aí eu penso, por exemplo, no Olavo de Carvalho, que algumas pessoas nem sabiam o que ele estava falando, e aí se você for falar do Olavo de Carvalho, não, você tá, e todo mundo tem que ter uma opinião sobre tudo. Essa entrada disso que é da esfera privada para o público, e é opinião, e todo mundo é um propagador de opiniões, sem um crivo científico. E aí a gente fica com discussões assim, de que você vai tomar a vacina e vai dar um microchip. Eu fico, assim, pensando linkando essas questões, esses que você foi falando, né? Então, assim, se eu quero construir um avião hoje, eu não vou começar do 14 bis. Eu vou lá para o ITA, né? Então, assim, eu reconheço toda essa formação, eu estudo essa história, mas eu não começo dali. E hoje a gente vai vendo esses apagamentos e a gente vai voltando umas questões que são muito arcaicas, né? E aí você traz essa questão do narcisismo primário, né? Dessa pessoa que não faz essa diferenciação do eu e do outro, e que quando começa a fazer, eu boto esse outro como o meu inimigo. Sim, sim, sim. Isso é a paranoia do laço social, que tem alguns analistas, inclusive, que não concordam muito com essa ideia da paranoia do laço social, né? Tendem a ler um pouco como uma perversão comum. Me lembrei do texto do Lebrun, do Jean-Pierre Lebrun, né? Na perversão, talvez, assim, a perversão, ela diz algo assim: eu reconheço a lei, mas mesmo assim eu finjo que eu não sei da lei, digamos assim, né? Que seria um estágio distinto da paranoia, onde eu tenho certeza absoluta que a lei não existe, digamos assim, né? Por isso que eu uso o termo a paranoização do laço social, né? Mas é isso. Eu só queria chamar a atenção para os conceitos de decolonizar e com S de descolonizar. Decolonizar, né, assim, eu não vou me estender nesse conceito, me aprofundar, até porque eu sei muito pouco, né, mas a tarefa de decolonização me parece que foi a proposta que o Frantz Fanon, com seu trabalho, pelo menos eu consegui escutar assim, o trabalho do Fanon nos hospitais argelinos, né? Propõe assim, você não pode negar, apagar, arrancar totalmente a máscara branca, né? Da pele do negro. Você pode lutar para que você inclua cada vez mais o seu traço de identidade nesse coletivo. Da mesma forma que nós não podemos apagar ou jogar no lixo o outro que nos constituiu. Nós podemos rasurar. Por isso que o Lacan usa o termo rasura. Rasurar o traço do outro e incluir o nosso traço ali, né? O Fanon dizia, nós não podemos dizer que a Europa, jogar fora tudo que a Europa nos deu, ele diz. Nós vamos jogar fora um Victor Hugo, ele diz. Nós vamos jogar fora um Dante Alighieri, falando lá para as colônias argelinas, né, as colônias da América Central. Aquilo que ele nos deu, né? Então, a gente não pode renegar psicoticamente ou perversamente que o colono nos deu algo que está incorporado na nossa cultura. Mas e isso talvez seja o farmacon da guerra, que levou marcas, né, para uma outra cultura, mas levou a devastação, levou o pior, levou um remédio, mas levou uma devastação. Né? Então, essa devastação, esse ódio, essa destruição, ele precisa, em alguma medida, ser
expurgado, ele precisa ser exorcizado, elaborado, né? Mas nós precisamos reconhecer que tem marcas que são marcas importantes, né? Eu sempre gosto de lembrar, assim, isso é uma caricatura, mas para pensar nesse trabalho de decolonização, que é a constante rasura sobre essas marcas e reescritas de novas marcas, no trabalho que os espanhóis fizeram na cultura inca. Eles destruíram muita coisa, né? Mas eles produziram a cultura cusquenha, por exemplo, né? Que é a mistura da herança inca com a herança espanhola, que brotou ali, no seio daquela cultura. Então, é só uma alegoria para mostrar de que não há um sem o outro. Se eu jogo, se eu mato o outro fora, eu também me mato, né? Eu preciso, a todo tempo, rasurar e incluir o meu traço nessa cultura, que é a tarefa, uma das tarefas mais difíceis da nossa contemporaneidade. E que talvez tenha sido isso que a Hannah Arendt nos deixa na condição humana, a condição de pária nossa. Nós sempre nos colocarmos numa certa posição de dentro-fora, de extimidade. Eu estou dentro, mas eu estou fora. Eu vou olhar isso com certo cuidado. Isso é muito difícil, gente. Isso é muito difícil, porque quando nós estamos imersos nas paixões do grupo, nós ficamos cegos. Foi isso que me fez escrever, fazer aquele ato falho, testemunhar isso, né? Então, assim, nós ficamos cegos. Mas, e aí, nessa condição de pária, a língua materna que nos habita, né, é onde estão as marcas embrionárias da cultura, da língua. É com isso que a gente inventa e se reinscreve, sem ter que destruir tanto o outro, tanto, né? Lembrando que não há sociedade ao abrigo da violência, né? É trabalho constante. A canoa furada, manja a canoa furada de você rema, 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 sai um pouquinho do lugar, mas a água está entrando no barco. Canoa furada. E aí, pessoal, mais questões? Se eu não estou delirando aqui. Renata. Pode falar, Douglas. Não, essa imagem... Ajuda a questão, aí a gente avança. Fala. Não, não é nem questão assim. Fiquei pensando agora que seria uma questão assim, nesse sentido muito egocêntrico, né? Egoísta, narcísico, tomar esse ponto assim, não no sentido de decolonizar, mas de descolonizar, né? Pelo seguinte, assim, você só está ali a partir desse conflito, né? Exato. Muito bem. Segue uma via de eliminar esse ponto que lhe é anterior, você sequer poderia estar ali, né? Assim, com sua existência, participando da cultura, né? E me faz lembrar aquela coisa assim de jogar a água da bacia com a criança, né? Assim, né? Não tem uma imagem. Isso é muito, muito curioso. Eu não sei falar dessas coisas muito bem, mas eu peguei mais esse ponto que você trouxe agora, né? E aí, aproveitando, Renata, aí sim é uma questão. Você estava falando assim de sustentar uma singularidade numa proposta coletiva. Quando eu entrei aqui no seu seminário, eu cheguei nesse momento, mais ou menos. Devia, sei lá, ter começado há uma meia hora, né? Eu não sei o que você trouxe antes, né? E fiquei pensando assim, o que é essa singularidade, sabe? Me fez pensar, sabe em quê? No próprio mal-estar na civilização, né? Porque esse mal-estar ele estaria para todos, né? Ele está aí, é o buraco de todo mundo, né? Eliminar isso, enfim, para participar, né? Para se aliar a uma questão enfim, de massa, né? Tentar supor que esse buraco não estaria para esse sujeito que pensa assim, né? Então,
você acha possível fazer essa articulação? Tá? Uhum. Sim. Camila, eu só vou responder ao Douglas, só para não perder o raciocínio aqui. Eu comecei lembrando, né, Douglas, a frase de Lacan: aquilo que não é simbolizado retorna em ato, no real. Né? Uhum. Então, se a gente tem a ilusão que a gente pode expurgar, seja da nossa cultura, seja na nossa vida privada, esse ponto de tensão, expurgar, colocar lá fora, tal qual o imperialismo europeu fez, né? Colocando o seu inimigo na figura dos colonos, né? Dos povos colonizados, dizendo que o mal estava lá fora, né? E que eles eram o ponto zero, o marco zero da cultura ocidental, renegando a cultura desse povo, violando, abusando. Isso retorna de uma forma avassaladora e destrutiva. Né? Se você faz como a Aline lembrou, que para construir um baita de um avião, agora eu volto lá atrás em 14 bis e esqueço tudo que já foi feito, eu também estou tentando eliminar esse ponto de tensão que é estrutural, né? Que é a parte maldita, como diz Bataille, de todo ser humano, que ela é propensa à guerra, no seu dispêndio, ela vai ser gasta com guerra ou com inventividade. Então, a grande equação, e eu gostei da forma como você disse, lembrando a decolonização, você só existe a partir desse devoramento do colonizador. Não tem outra saída desse ato violento, porque a vida, o nascimento do humano é um nascimento violento. Ele é objeto dos caprichos do outro. Ele pode ser não todo, né? Mas na sua constituição psíquica ele é assim. Então é um ato de violência. Você só é a partir disso. O que não dá é para você ficar totalmente devorado como objeto a ser maltratado nessa mão desse outro. Tampouco fazer de conta que você é, entre aspas, o bunda limpa do pedaço e que o pior está lá fora, né? Você disse muito bem, você está a partir desse ponto de tensão. Toda a linha do meu raciocínio hoje foi essa. Esse ponto de tensão é estrutural. Não pode fingir que ele não existe. Ele é seu. E vai ter que se virar com isso para o resto da sua vida. Ou adoecendo, fazendo sintoma, ou matando, ou destruindo o outro. Estou pegando numa caricatura. Ou fazendo alguma coisa com isso. Botando esse troço para trabalhar a seu favor. Senão você vai pagar caro. Você vai adoecer. Vai adoecer no corpo, vai matar o outro. Não tem jeito. Estamos muito doentes, desculpa. E é muito legal como o significante rasura aparece nesse contexto, né? Rasura aparece como uma possibilidade de saída e não de... salvação, entre aspas. É uma possibilidade de criação, né? Rasurar um traço anterior é você poder existir ali, né? É você poder marcar sua singularidade, né? E a gente, sei lá, assim, nós, assim, de uma maneira geral, nós crescemos com rasura, né, na tentativa de apagamento total, né, de que é um erro, vou fazer de novo porque está errado, né? E você nunca... Melhora a letra, menina, essa letra está muito feia para você levar para a escola, para a professora. Né? E de onde que vem isso, sabe? Assim, você nunca pode ter uma letra, né? Que é muito maluco isso, né? Apaga e escreve bonito, né? Mas, assim, eu acho que a ideia... E aí você me lembrou Lacan em Litura Terra, quando ele diz rasura de um traço que não fosse anterior. O que esse cara está querendo dizer com isso? Que antes não havia nada. O sujeito nasce nesse encontro conflituoso com o outro, nesse encontro colonizatório do outro sobre o meu corpo, né? É isso. Então, apagar rasura de um traço que não existisse, assim, né? De que ele coloca no incondicional, porque ele existe, ele sempre existe. Mas é para romper com essa ideia de que existe algo fora disso.
né? Muito obrigada, Douglas, por essa frase. Valeu. Obrigado a Camila. você. Ei, Renata, muito obrigada, foi muito legal hoje. E você falando, me veio uma questão, uma coisa que eu lembrei assim, foi naquela ditadura do Idi Amin, no Uganda, na década de 70, que teve esse movimento lá, né, num país de maioria africana, né, negros, que foi eles meio que, entre aspas, convidaram os asiáticos, o problema naquele país eram os asiáticos. Então, o que acontece naquela época, né? Esses asiáticos são meio que expulsos do país, são obrigados a saírem de lá pelo próprio governo, e os comércios deles, né? Porque naquele contexto a causa do mal do país era justamente os imigrantes indianos, em geral, que estavam lá. E aí fica nesse movimento, né? Assim, como que isso comparece em qualquer cultura e qualquer contexto, né? Porque é diferente de ter acontecido na Europa, por exemplo. Está num outro contexto e comparece isso. Então, é muito interessante. Você falando, eu lembrei desse caso. E como que fica nessa questão desse apagamento? Você trouxe muitos exemplos das obras, né, intelectuais, assim, Victor Hugo, Dante Alighieri, e os monumentos, porque há pouco tempo teve um movimento de Tacaram fogo em Borba Gato. Isso, o Borba Gato queimado, né? Esses pontos assim que eu fiz uma faculdade, né, de história, e eu fico pensando o que está tentando ser apagado com isso e qual o efeito disso, né? E o Borba Gato sobreviveu, a estátua, né? Ficou ali, não conseguiu ser queimada, mas que fica nesses pontos assim. O que você acha disso? Eu acho que o Douglas disse bem, isso que você falou, é uma tentativa de eliminar o conflito da constituição humana, né? E negar, como se houvesse um período antes, um antes sublime, né? Um antes sublime, como se o sujeito, né? Não existe isso. Nós vamos ter que nos haver com esse colono que nas entradas e bandeiras produziram crueldade, levaram muita coisa nossa, mataram, mas isso é nosso, nós vamos jogar a estátua fora, né? O trabalho da decolonização, eu acho que eu já falei isso aqui em algum momento, a ideia de você, nesses monumentos exaltados pela nossa cultura, né? Borba Gato, os militares da ditadura, do período sangrento da ditadura militar, de fazer um trabalho constante de rasura nessas estátuas. Primeiro, manter o nome deles, contar a história, né? Sem tirar o nome deles, por exemplo, dos monumentos, da rua, ou como uma instalação que eu vi em São Paulo, que cada dia, na figura lá de um Bandeirantes, eles depositavam ossos, caveiras, aos pés deles. Isso é um trabalho de rasura, né? Assim, é uma forma de você não derrubar a estátua, mas apagando a nossa história, mas depositar aos pés dessa estátua a morte que é nossa, né? Que eu acho que o Fanon mostra muito bem em Pele Negras e Máscara Branca, quando ele diz que o negro vestiu a máscara branca do colono, né? Se embranquecendo, maltratando seus irmãos semelhantes, ou se colocando na posição de coisa, de invisibilidade, né? Então, isso é nosso, o mal está em nós. O mal, a agressividade, ela é efeito desse encontro do colono com o colonizado, do outro a quem eu me alieno e a mim nessa posição de objeto, né? E você me fez lembrar, Camila, que uma das consequências das guerras, sejam elas, são as grandes migrações, né? Começam a haver as migrações e, portanto, a sensação de que o outro me ameaça, de que eu tenho que exterminar, isso perpetua a política do inimigo em qualquer país, seja aqui, seja na Europa, seja na Síria, seja na África, que o asiático é o inimigo, né?
Enfim, Propagado pelo próprio governo isso, né? Isso que foi interessante. exato. Não foi uma guerra, assim. E depois tem uma guerra civil no país. Quando os asiáticos saem, fica uma Irmão guerra civil. desconhece irmão. Já não tem mais um outro a ser culpado, né? Então, a crise econômica afeta o país, enfim, entra uma guerra civil. É porque a crise econômica estava aí, a crise estava aí, a responsabilidade de todos. Mas o que se cria é um inimigo, como o judeu foi criação da Europa fascista, nazista ali, né? Com isso que a Hannah Arendt diz. Nada de dizer que o judeu ameaçava a economia do alemão, não é isso. Foram eleitos o povo eleito de Deus, não é isso? Na história. Vamos dirigir o ódio a ele. Então, você cria um inimigo, coloca para fora do grupo, expulsa, mata, dizima, depois isso volta, aí começa a briga dentro retorna, né, isso aparece, isso que você falou bem. A guerra civil se instaura, né, porque o conflito está ali. Quem vai ser o inimigo da vez, né? Nós vamos nos agrupar em nome de qual laço sanguíneo, Lacan fala, lá no Seminário da Vez. Nós vamos segregar, e para segregar, nós nos agrupamos como irmão. Não importa qual vai ser o laço que vai nos unir. Né? Mas quanto tempo dura esse laço, né? Porque, assim, posto que a crise está aí, é constituinte, quanto tempo demora até essa irmandade se desagrupar em outros lugares? Entende que me veio agora, sim? Sim, sim. Porque fica uma coisa... Desculpa, eu te interrompi. Dona Luana, boa tarde. Deixa eu te falar. Eu fui lá na... Qualquer rastilho de pólvora desestabiliza esse grupo fraterno. Qualquer rastilho de pólvora. Freud mostra, né? Ele fala efeitos das políticas de massa, hipnose, fanatismo e pânico. Né? E o pânico vem nas políticas de massa, né? Ele fala assim, os soldados da Primeira Guerra, eles foram abandonando os frontes. Freud fala alguma coisa assim, eu preciso recuperar, porque aquele que estava lá, o general que estava na figura do líder, logo desapareceu, ele diz assim, não estava ali sustentando, a palavra dele não valia como autoridade. Então, qualquer boataria pode criar um inimigo dentro desses grupos narcísicos e você pode ser o próximo da vez. Você pode ser o próximo da vez. Do alienista, assim, quando você falou, até anotei. O alienista, isso, Simão Bacamar, vai todo mundo para a prisão. É muito bom aquilo, né? Eu me lembrei da época que uma vez eu escrevi sobre aquele menino no Rio de Janeiro que as milícias prenderam, ele estava roubando a bicicleta ali no Leblon, prenderam o garoto nu, ele era negro, nu, num poste com uma corrente, né? E foi tratado como um escravo, né? As milícias foram lá e fizeram isso. Eu estava trabalhando o conceito de homo sacer, quer dizer, esse garoto era o homo sacer da vez, era aquele que podia ser crucificado impunemente. As milícias que fizeram aquilo também se acham poderosos, mas eles podem ser o próximo da vez, porque eles estão fora da lei, eles estão fora da lei do laço social, da Constituição, do respeito às leis. E nós que assistimos silenciosamente a isso, porque teve uma mulher na época que fez um barulho, quis soltar o garoto que estava preso lá com um cadeado no poste, ela quase apanhou na rua, porque ela dizia, ele tem direito à defesa, ele tem direito ele não pode ser tratado como coisa. E ela quase apanhou também. Então, ela foi tida como o próximo inimigo. Né? Então, é quase que guerra de todos contra todos, como diz. Estado de barbárie, como diz Thomas Hobbes. Né? Essas políticas da inimizade produzem isso. Voltando ao bom e velho Freud, ele vai dizer... porque a instância do ideal de eu, nossa consciência crítica, está mais opaca, mais empalidecida no laço social. Né? Ela nunca está vigorosa.
mas ela também não pode ficar pálida, né? Obrigada, Renata. Eu agradeço. Que horas tem, gente? 12:45. Mais alguma questão para a gente fechar? Ótimo. Gente, muito obrigada mais uma vez pela interlocução e pela presença de vocês aqui. Daqui a um mês eu retorno e acho que vou avançar nesse conceito de dispêndio e no conceito de pária que a Hannah Arendt deixou para a gente. Tá bom? Obrigada pela escuta. Muito bom, Renata. Obrigada. Muito bom, Renato. Muito Tchau. bom. Tchau, tchau.